Bom dia a todos, graça e paz, um abraço para você e sua família. No mundo das desigualdades sociais e na busca ávida por dinheiro, por lucro, por bens materiais, alguns textos bíblicos chamam a nossa atenção, como esse de Provérbios 22, verso 2. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. Em outras palavras, como diz a nova tradução na linguagem de hoje, não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. Não há diferença entre um e outro aos olhos de Deus. E aqui há duas informações interessantes. Primeiro, quem faz a riqueza ou a pobreza é Deus. Ele dá e ele tira, como disse Jó. Nós viemos ao mundo sem nada e vamos embora sem nada. Não levamos nada porque não trouxemos nada. O que temos é o que construímos aqui, ou seja, o que o Senhor nos dá. Ele pode dar a uns riqueza e a outros não, mas não há dúvida de que ele traz o sustento e o cuidado para todos. A outra informação interessante é que todos nós somos iguais, não existe diferença. Os homens podem colocar as classes sociais, mas aos olhos de Deus isso não existe. E nós vemos isso nos tratamentos comuns de Deus. Por exemplo, na doença, algo que foge do controle do homem. Vemos em meio à pandemia que não há diferença entre rico e pobre. Vemos também isso com relação à morte. Não há diferença entre rico e pobre na morte. Pode ser que um seja enterrado num local mais bonito, mais agradável, numa tumba mais luxuosa, mas não há diferença na morte entre rico e pobre, na doença entre rico e pobre. Portanto, Deus coordena todas as coisas e coloca cada um como lhe apraz. Por isso que aquele que tem, o rico, não se exalte, porque Deus conhece o fim de cada um. Ele sabe da nossa história. E o pobre, não se sinta humilhado, porque Deus conhece também o seu coração e cuida de você, e cuida da sua necessidade. Ele cuida de nós, como amados filhos que Ele tem. Portanto, não há diferença para Deus entre um e outro. E podemos aumentar isso, não apenas entre rico e pobre, mas entre raças, entre países, entre etnias. Não há diferença para Deus. Deus abomina o pecado. O restante é amado por Deus. Portanto, sinta-se amado e querido por Deus. Não se valorize, porque nada depende de nós. Deus dá e Deus tira, conforme lhe apraz. Tudo tem um propósito. Obedeça a Deus e sirva a Ele em seu propósito. Deus faz a todos. Portanto, sinta-se honrado, homenageado, prestigiado por Deus. Ele te ama. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque o Senhor tem feito todas as coisas com um propósito determinado. E também o rico e o pobre. Que o Senhor dê a graça de cada um de nós podermos servir ao Senhor com aquilo que temos e com aquilo que somos. E que ninguém se vanglorie ou se menospreze diante da situação que enfrenta. Porque o Senhor nos ama de maneira completa e perfeita. E queremos viver, ó Deus, debaixo da Tua vontade para cumprir este propósito. Nos ajude, que o rico não se sinta orgulhoso, arrogante, e que o pobre não se sinta menosprezado, desprezado, desamparado, mas que ambos possam ser amados pelo Senhor e cuidados pelo Senhor. E que possam ter, ó Deus, nos momentos da vida, a consciência de que há um Deus que nos ama e que nos ajuda em todas as necessidades. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e proteja. Compartilhe conosco nas mídias sociais, Facebook e YouTube, Igreja Presbiteriana de Utinga.